Olá, Sam. Boa noite. O meu nome é Ronaldo. Tenho 29 anos e moro na Paraíba. Venho dividir com os inscritos do canal meu relato macabro, que aconteceu há quase 20 anos. Mas me lembro de tudo, Sam. É como se tivesse acontecido ontem. Porém, antes de contar o meu relato, me deixe explicar um pouco da minha vida. Os meus pais se separaram quando eu tinha apenas 5 anos. Foi uma época bem difícil para mim, mesmo com a pouca idade que tinha, e não sabendo direito o que acontecia ao meu redor. Mas com o tempo, tudo foi se acertando. Não precisou de justiça nem de nada. Aos finais de semanas e feriados, eu ficava com meu pai, e o restante da semana era com minha mãe. Mas o caso que contarei aconteceu na casa do meu pai, ou melhor, na casa da minha avó, lugar que era um interior. Para vocês terem uma noção, o único jeito de chegar lá era a pé ou então de moto. Era um local bem isolado e distante. Ainda hoje agradeço meu pai por ter me levado para morar com meus avós, pois foram eles que formaram o homem que sou. Mas no início, não dei atenção para os conselhos que recebia deles, e por causa disso, vi algo macabro. Eu já tinha 9 anos na época. Estava prestes a completar meus 10 anos. Nessa idade, eu já fazia muita danação. Não respeitava meu pai, muito menos meus avós. Apanhava, claro, mas continuava fazendo o que era errado. O meu avô dizia que o cramulhão um dia ia me pegar, mas não tinha medo dessas coisas. Até zombava de tais criaturas, mas tinha medo quando comecei a ouvir as histórias dos meus avós, causos arrepiantes. O meu avô contava que já trabalhou para um homem que muitos diziam que virava bicho, e que toda noite de quarta para quinta ninguém saía das suas casas, pois era certo o bicho rondar o lugar em que ele trabalhava. Uma fazenda vasta e com muitas plantações. A minha avó falava da rasga-mortalha e da varredeira. Ela dizia que toda madrugada dava para ouvir como se alguém estivesse varrendo as ruas. Ela dizia que toda madrugada dava para ouvir como se alguém estivesse varrendo as ruas. E essa era a varredeira chamando alguém para a morte. Eu morria de medo dessas coisas, principalmente quando ouvia algo estranho lá fora, pois só quem já viveu no interior que entende que essas coisas realmente existem. Não é apenas lendas dos mais velhos. Mas sabe, Sam, mesmo assim não deixei de ser um menino malcriado. Acalmava ali por uns dias, mas depois eu tava que nem um cão. E foi assim até aquela dita noite, em que tive a pior experiência da minha vida. Nessa noite a minha avó fez mingau de milho, e a gente foi dormir bem cedo, por conta da chuva forte que tinha começado de tarde, e ainda durante a noite choveu um pedaço. Como eu não tinha noção de tempo, não sabia que horas eram. Só sei que fomos dormir, logo depois do sol se pôr. Porém, quando acordei, ainda estava escuro lá fora. Todos da casa ainda dormiam. Meu pai, um tio e meus avós. Menos eu, que fiquei na rede me balançando, para ver se pegava no sono outra vez. Foi quando de repente, comecei a ouvir um som muito estranho. Parecia um cansaço, ou talvez a respiração de algum animal. Curioso, fui ver o que era. Afinal, fui criada em meio a vários animais, e até achava que era um boi ou uma vaca de alguém. Não tinha medo dessas coisas. Então, saí da rede e fui em direção da janela, que ficava na sala da casa. Foi quando percebi que a coisa que estava lá fora começou a correr ao redor da casa, rapidamente. Então, silenciosamente,
Abri um pouco da janela, mas no início não vi praticamente nada. Mas olhando bem percebi algo no escuro, que estava indo de um lado para o outro, muito rápido. Não tinha como aquilo ser uma vaca ou um boi. Era esguio e muito ágil. Quando vi aquilo, bati a janela com força, o que fez o maldito que estava lá fora vir ao meu encontro. E sabe cachorro quando corre e fica cansado? Então, era isso que eu vi bem debaixo da minha janela. Aquela coisa veio correndo muito rápido e em instantes estava ali e ficou fungando. Logo depois aquela coisa começou a empurrar a janela. Enquanto isso, soltava uns bufados esquisitos e bem alto. Nunca esqueci daquele som, Sam. Era tipo um gemido de gente, misturado com um grunhido de porco e cachorro, tudo junto. Algo muito macabro. Naquele momento, Sam, só me lembrei das histórias que meu avô sempre me contava. Do homem que virava bicho por aquela região. A coisa empurrou a porta tão forte que ouvi um estalo de madeira. E obviamente assombrado, comecei a gritar por ajuda. Nesse momento a coisa que estava lá fora, que já parecia saber, rapidamente saiu correndo de perto da casa dos meus avós. Pouco depois meu pai e meu avô chegaram no corredor, que era o lugar onde eu dormia. Quando falei do bicho que vi lá fora, o meu pai pegou a espingarda e saiu. A minha avó ficou comigo, e meu avô saiu para olhar também. Em nenhum momento eles duvidaram de mim. Apenas saíram para ver se achava aquela criatura. Mas aquele bicho já corria muito longe. Após os ânimos estarem mais calmos, e meu pai e meu avô dentro de casa, a minha avó disse que aquilo provavelmente iria voltar, e seria perigoso para mim continuar dormindo ali. Meu pai e meu avô concordaram, e meu avô disse que sabia quem que era aquela coisa, e que no outro dia iria lá falar com ele. Naquele restante de noite, o meu pai e meu avô ficaram na sala. Minha avó fez um café, e eu fiquei no quarto dos meus avós. Depois de mais calmo, consegui novamente pegar no sono. Pela manhã do outro dia, eu acordei com apenas minha avó em casa, pois o meu pai e meu avô tinham saído para ir na casa do suposto homem que virava lobisomem. Eu fiquei com minha avó. Fiquei achando que ele poderia fazer algo de ruim para eles. Porém, pouco antes do almoço, o meu pai e meu avô retornaram. Estavam muito cansados, mas percebi aquele medo no olhar. Era estranho, sabe? Mas eles não contaram nada na minha frente. Apenas chamaram minha avó. Mas eles não contaram nada diretamente para minha avó daquilo que tinha acontecido, já que eu estava bem perto. Depois que estava longe, foi que eles se juntaram na mesa de casa. Muito curioso como era, logo corri para ouvir o que eles estavam falando. E meu avô disse assim: "Eu não sei o que é. Pode ser que ele tenha visto outra coisa, mas o homem não tá aí. E se for verdade, esse bicho não é dessas bandas. Talvez só esteja de passagem por aqui." Você viu, pai, o que ele fez nas terras do Francisco? Isso faz dias que aparece, ou até semanas que esse bicho está por aqui. Nós demos foi sorte que ontem o lobisomem não mexeu com os bichos. Vai saber o que ele teria feito por aqui. É um lobisomem, pai. Eu tenho certeza. Completou meu pai. E acho que nem é preciso dizer que fiquei me borrando de medo ouvindo aquelas coisas. Eu corri para bem longe, para não ouvir mais sobre aquilo. Estava arrependido de ser curioso e ter ouvido aquela conversa assombrosa. O que eu tinha visto naquela noite era um lobisomem, e agora entendi a gravidade de tudo aquilo.
As nossas noites nunca mais foram as mesmas lá no sítio. Meu avô praticamente havia trocado o dia pela noite, e passei a dormir no quarto da minha avó. Meu pai, às vezes, saía para fora de casa e ficava numa árvore perto de casa para ver se conseguia ver aquela criatura e acertar um tiro no infeliz. Soube disso meses depois daqueles eventos, e aquela criatura, por outras vezes, apareceu na casa do meu avô, sempre indo na janela onde o vi, mas que nenhuma das vezes conseguiu pegar os animais ou entrar para dentro da casa, pois só de ouvir o ferrolho da casa abrindo, aquilo já corria. Era meu avô, doido para acertar um tiro naquele infeliz. Eu não sei te dizer, Sam, quando todos aqueles eventos tiveram um fim, pois no fim das férias fui para a casa da minha mãe, e quando voltei por lá, aquela criatura já não estava mais aparecendo. Inclusive meu avô, com muito custo, conseguiu comprar umas grades e colocou na casa, na parte da frente e dos fundos. Tempos depois ele conseguiu pôr o restante. Meu pai me contou, depois de uns anos, aquele bicho tinha tentado subir na casa, mas meu avô, bruto como era, deu um tiro com a 32, que abriu um rombo no telhado, e desde aquela noite que o bicho nunca mais apareceu. Não era época de quaresma, Sam, não era nem noite de lua cheia. Essas lendas que as pessoas contam sobre o lobisomem muitas vezes não funcionam na prática, pois eu vi aquela coisa em um dia normal. Não esperava que aquilo fosse aparecer. Foi uma obra do total acaso. E penso eu que muita gente já passou por algo assim. E quem não passou, por favor, não abra a janela quando ouvir um grunhido estranho na rua. Pode ser que seja um lobisomem. A minha avó disse depois de uns tempos que ele ficou indo na casa deles, porque esses bichos são covardes. E como bati a porta assustado naquela noite, ele entendeu que alguém dali o viu e que estava com medo dele. E a partir dali, começou a aparecer todas as noites, indo embora depois daquilo que meu avô fez. Ela falava que lobisomem só era valente para criança e mulher, e quando se encontra com um homem, eles até podem brigar, mas se o cabra estiver armado, ele nem tenta e sai correndo. Bom, essa foi a minha experiência com essa criatura, Sam. Hoje sei que no mundo tem muitas coisas estranhas, como aquela criatura que eu vi. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.